Bem-vindo! Dezenove e 57, marcando a nossa chegada nesta preciosa noite. Vale ressaltar para você que tem nos acompanhado, há um texto, uma referência bíblica para o nosso slogan, que é "Vem conosco e te faremos bem, vem". Há um slogan, aliás, o slogan existe, esse é o nosso slogan, há uma referência bíblica, há um texto na palavra de Deus para a sua pesquisa, para a sua análise e observação. Você vai fazer a sua pesquisa, encontrar livro, capítulo e versículo. Lá é, vai conosco e te faremos bem. Quem disse e para quem tal pessoa disse essas palavras e qual a situação envolvida? Faça sua pesquisa, marque nos comentários assim que você encontrar. Talvez você deveria marcar nos comentários, encontrei. Aí eu entro em contato com você para você reservadamente fazer a sua apresentação de maneira sigilosa, para que então outros não tenham apenas que ter a informação que você pesquisou, o trabalho seu, e eles também possam fazer a observação, a pesquisa deles. O nosso slogan, vem conosco e te faremos bem, tem uma referência bíblica de onde provém, origina essa nossa expressão dentro da palavra de Deus. Ontem alguém aniversariou e eu acabei esquecendo de mencionar esse aniversariante. Completou mais um ano de vida. Ele tem duas vezes na vida dele a expressão de Jesus. Ele é de Jesus por conhecê-lo como Senhor e Salvador, mas o sobrenome dele já evocava isso antes mesmo da obra salvadora de Jesus, tá? Mas eu vou falar para você quem que é o aniversariante. Ele ainda não está em sintonia conosco, não está ainda nos acompanhando. Tem vezes que ele está, tem vezes que ele não está. É o Felipe, o nosso irmão Felipe Francisco de Jesus, fez aniversário ontem, escapou, esqueci do aniversário. Não esqueci do aniversário e muito menos de parabenizá-lo, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. O fato é que eu esqueci de mencionar. Ontem à noite, nós sempre mencionamos aniversariantes. Só em outubro temos, que eu conheço, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, no dia 16 de outubro. 17, a Regina Rosa, nossa velha conhecida das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Regina Rosa ficou conhecidíssima na época do programa de rádio, tanto é que não apenas ouvinte, mas participou conosco. Ela e o filho dela, que era um adolescente na época, o doutor Rodrigo, participou conosco, gravando uma situação para uma apresentação comercial na época, tá? E tantos outros. Eu tenho muitas surpresas para serem apresentadas no programa Evangelho em Seu Lar, nesse formato. Temos muitas lembranças para trazer e compartilhar com você. Você tem nos acompanhado. Nós estamos com o assunto da semana, que traz em evidência, em consideração, o capítulo 5, onde nós estamos estudando a epístola aos Tessalonicenses. Puxa vida, deu um choque de informações agora. A epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu já memorizei esses versículos, são 4, não é? 19, 20, 21 e 22. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias,
examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. 4 versículos que eu memorizei, que está lá no texto, nesse nosso quadro de obediência total, ou como você queira, obediência radical. A verdade é que, no finalzinho da epístola, indo para as considerações gerais, o apóstolo Paulo trata dessa temática, retidão de vida, pegando o versículo 16 até o versículo 28. E eu, domingo à noite, vou fechar até o versículo 22. Vou fechar. Na verdade, eu vou apresentar as marcas de uma obediência total e vou falar apenas da primeira marca, que é a sensibilidade ao Espírito. Tem a sensibilidade ao Espírito, como também uma vida de obediência total marcada por princípios bíblicos, que vai ser uma outra pregação, e também marcada por separação do mundo. Então, são 3 considerações e elas têm vários pontos de observação para o nosso aprendizado. E o destaque evangelístico está ficando em Atos 17, a respeito da chegada do evangelho com Paulo, Silas e Timóteo em Tessalônica. O evangelho em meio à perseguição, um contraste entre fé e incredulidade. Fé de alguns que vieram a crer e receber Jesus como Senhor e Salvador, e outros tantos a manifestação da incredulidade. 20h04. Talvez você não ouviu, por eu ter dito logo de início, na nossa abertura, o slogan do programa Evangelho em Seu Lar, ele vem de uma referência bíblica. Estou desafiando quem quiser e assim puder e tiver a presteza de aceitar o desafio, faça a sua pesquisa, encontre o livro, capítulo e versículo, quem disse, para quem tal pessoa disse o que disse e qual a situação envolvida ou o contexto em que ela disse. Lá vai conosco e te faremos bem, e eu digo aqui, vem conosco e te faremos bem. É o slogan do programa Evangelho em Seu Lar, que eu já disse, é o meu, é o seu, é o nosso programa das noites durante a semana de segunda a sexta-feira, ali no horário das 20h. A gente chega um pouquinho antes para dar tempo de você, às 20h, já estarmos juntos nesse momento, que é um tempo breve, e há tantas coisas que a gente quer trazer ao longo do tempo, tá? Só vale ressaltar que o programa de rádio teve um tempo de 6 anos. Então, muitas edições foram feitas. A Esther Regina tinha, na época do início do programa, tão somente 3 anos de idade e já cooperava conosco no trabalho. Temos a voz dela recitando o Salmo 23. Por falar em Salmo 23, que é um salmo fácil de você memorizar, não é? É um salmo gostoso da gente falar, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Peraí, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu tenho uma luz que fica aqui bem
voltada, né, bem é a luz do arco, né, que ilumina o ambiente que eu estou. E essa luz, a gente batendo o olho no aparelho que está filmando, e a luz até é difícil, ofusca às vezes, né? Mas é necessário essa luz. Então, o Salmo 23. Vale ressaltar também que nós temos uma playlist no canal no YouTube do Salmo 23, só 34 vídeos nesta playlist, que vai do versículo 1 ao versículo de número 6, do Salmo 23, lá na playlist Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos, o canal no YouTube, para você depois assistir, se você tem interesse no aprendizado do Salmo 23. Muito bem, eu ia dizer para que eu e você assuma um compromisso que eu já assumi. Eu marco uma vez por ano um capítulo da Bíblia para, por todo o ano, fazer esse capítulo, o meu capítulo de memorização. E este ano tem sido o Salmo 33. Em algum momento eu vou recitá-lo. Se sobrar tempo, hoje eu recitarei no final do programa. Já tem gente da minha igreja que está com o Salmo na ponta da língua, já memorizou os 22 versículos do Salmo 33. Cada ano é um salmo ou um texto que nós estamos memorizando. 2023 foi o Salmo 103, 2024 o Salmo 139 e 2025 está sendo o Salmo 33. É muito gostoso este salmo, que se der tempo eu falo hoje ou na segunda-feira, qualquer um desses dias eu vou recitá-lo para você. Vamos para o texto de Atos 17. Eu vou concluir esse texto hoje, Atos 17. O evangelho chegando em Tessalônica, evangelho em meio à perseguição, um contraste entre fé e incredulidade. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, Paulo, Silas e Timóteo, onde havia uma sinagoga de judeus, sinal verde para o apóstolo Paulo, que não podia ver uma sinagoga de judeus. Ao vir uma sinagoga de judeus, sinal verde, Paulo vai lá, ele ia lá, ele chegou lá. E Paulo, como tinha por costume, olha a expressão que a Bíblia usa aqui, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, os textos proféticos, enfim, do Antigo Testamento, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Do versículo 2 ao versículo 4, que eu acabei de ler agora, nós temos a proclamação do Evangelho. Você já imaginou um pregador que vem para pregar a mesma mensagem, com os mesmos pontos, considerações, e esse pregador está expondo e demonstrando por 3 sábados consecutivos, ele está disputando com os seus ouvintes, com aqueles que estavam na sinagoga, estava disputando com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Então, o método de Paulo na proclamação do Evangelho, por 3 sábados, ele discute com os judeus. Ele argumenta com os judeus usando as Escrituras
para provar, para estabelecer a verdade sobre Cristo. O que isso ressalta? Ressalta a centralidade da Bíblia, ou da palavra, ou da Escritura, sendo de tal maneira aquilo para o qual o próprio Espírito Santo conduzia, dirigia essa proclamação do Evangelho. Ainda hoje, quem evangeliza judeus faz o uso das Escrituras do Antigo Testamento. E havia, nessa mensagem pregada por 3 sábados consecutivos, a proclamação do Evangelho. O conteúdo dessa mensagem anunciada por Paulo falava do padecimento de Cristo, a paixão de Cristo, a necessidade do Messias sofrer. Isaías fala sobre isso. Outros textos do Antigo Testamento mencionavam e mencionam o sofrimento do Messias. Ele padeceu. Mas também, no conteúdo da mensagem, indo da paixão de Cristo para a ressurreição de Cristo. A prova de que Jesus era e é o Messias prometido. Tanto é que ele vai, pelas Escrituras, expor, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Eu estou anunciando Jesus. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa, quando eu falei de dobrar os joelhos e falar com Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador, quando eu disse para a pessoa que ela deveria se apresentar como um pecador perdido, quando eu usei a expressão pecador, ela falou, não, mas eu preciso controlar essa coisa. Que é isso? Eu não sou tão mal e tão ruim assim. Tá? Assustou a pessoa quando eu fiz essa menção. Eu falei, mas é essa a realidade. Os meus pecados, os seus pecados, estavam na cruz do Calvário sobre Jesus. Eu sou um miserável homem. Como Paulo mencionou de si mesmo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somos pecadores. O nosso pecado foi Cristo assumiu, tomou sobre si os nossos pecados. E o apóstolo Paulo aqui prega 3 sábados consecutivos, e então o versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Alguns deles dentre os judeus. Na obra do Espírito, no agir, estes creram. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Aqui nós temos a resposta à pregação. A fé dos convertidos. Alguns judeus, gregos tementes a Deus e mulheres proeminentes creram e se unem a Paulo e Silas. A mensagem de Paulo foi algo racional, convincente, mas a fé surge por meio da obra do Espírito Santo, agindo por meio da palavra. A palavra, o Evangelho, a mensagem de boas novas foi anunciada, e essa palavra, na proclamação do Evangelho. O Evangelho é proclamado, e aí vem a resposta. Da proclamação, em segundo lugar, esse evangelho que é pregado em meio à perseguição,
o contraste entre fé e incredulidade. Em segundo lugar, a oposição da incredulidade. A Bíblia vai mencionar aqui, mas, versículo 5, os judeus desobedientes, movidos de inveja. Esses judeus desobedientes, movidos de inveja, a recusa em aceitar a mensagem de Paulo leva à inveja, à hostilidade por parte desses judeus que não foram persuadidos, que não foram convencidos, e causam esses judeus um tumulto e acusação. Os judeus incitam homens perversos, versículo 5, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los, o apóstolo e os seus companheiros, não os encontraram, então pegaram Jason e levaram perante as autoridades, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, ou que têm virado o mundo de cabeça para baixo, seria a melhor expressão. Causa esse tumulto, agirem contra, estava dizendo que estavam agindo contra as ordens de César ao proclamarem outro rei, Jesus. Isso está no versículo 7. A reação das autoridades, a multidão de autoridades ficaram perturbadas com as acusações. Aí vem agora dos versículos 9 e 10 a fidelidade em meio à pressão. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, os demais o soltaram. Pagaram fiança, pagamento de fiança por Jason. Jason, que havia hospedado Paulo e Silas e outros irmãos, são forçados a pagar fiança para serem soltos. Isso demonstra o custo do discipulado. O custo até mesmo de você canalizar o evangelho. A salvação é de graça, mas canalizá-la tem um certo custo. E aqueles tiveram até um custo de pagar uma fiança por um crime que era exatamente pregarem o evangelho. Mas tal pagamento foi feito, tal satisfação foi dada. E a partida estratégica de Paulo não é de se surpreender. Para a segurança dos missionários da nova igreja, Paulo e Silas são enviados de noite a Bereia. E aí eu vou finalizar com esse contraste com a Bereia. A Bereia é o lugar onde eles vão. Essa fuga para Bereia contrasta com o tumulto ocorrido em Tessalônica, onde as pessoas de Bereia demonstraram mais nobreza ao examinar as escrituras diligentemente. O versículo 11 vai falar: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. O termo nobreza, mencionado nesse versículo, não se refere a status social ou linhagem, mas a sua disposição interior virtuosa. Estes amados de Bereia tiveram a disposição interior virtuosa, uma nobreza de espírito caracterizada por uma busca honesta e paciente pela verdade. E aí é destacado no texto da palavra de Deus. Vamos chegando a 20 horas e 21 minutos. Então, da proclamação do evangelho, a oposição e a incredulidade para a fidelidade em meio à pressão. Isso ocorreu e sempre vai acontecer com qualquer pessoa vivendo piamente em Cristo, vai enfrentar perseguição. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E quantos não sofreram ou têm sofrido ainda hoje
por causa de uma missão que tem abalado, comovido, transtornado o mundo. Ainda hoje permanece ou prevalece a expressão: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Houve uma imensa oposição, tanto com o Cristo ressurreto, quanto com a mensagem do Evangelho e até mesmo com a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja pregando a verdade e vivendo a verdade. Vamos orar nesse momento, orar pelo Felipe Francisco de Jesus, aniversariou nesse dia 23, eu estou mencionando hoje porque ontem escapou, tá? E também estamos chegando ao final da semana, a nossa tão dileta sexta-feira, tá? Nós voltamos na próxima segunda, mas domingo tem a nossa transmissão ao vivo, principalmente para quem não é de Barretos, nos acompanhar, e quem pode participar conosco das nossas reuniões, dos nossos cultos. Bendito Deus e Pai Celestial, graças dou ao Senhor por este tempo das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia, e essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Novas nos ensinam a Tua palavra, que elas são a cada manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por aqueles que podem nos acompanhar no momento real, ao vivo, e posteriormente, aqueles com os quais o Senhor tem levado ao conhecimento desse nosso trabalho. Ó Deus, oramos pela obra de salvação, que mais pessoas entendam que a salvação não é por obras, mas é pela graça, por meio da fé, que a pessoa vem ao conhecimento de Cristo Jesus como Salvador. Isso não vem de nós, é dom do Senhor. Não vem das obras, diz a palavra, afirma a palavra, para que ninguém se glorie. Também, Senhor Deus, oramos pelos salvos, que sejam edificados, exortados a uma vida de consagração perante o Senhor. Também oramos, ó Deus, pelos enfermos, o Luiz Antônio. Eu ainda busco novas informações e aguardo a família trazer essa notificação para mim, mas já em oração, coloco no altar do Senhor a vida desse rapaz. Também a Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, a Dona Maria do padecimento de câncer, Deus, põe a tua mão poderosa sobre essa senhora e me dá a graça de visitá-la e levar a porção da tua palavra ao coração e vida dessa família. A irmã Inês em Ribeirão Preto, Deus, que ela tenha do Senhor toda a condição necessária para o tratamento que ela está fazendo, que a resposta da cirurgia que ela aguarda possa acontecer. Toda glória e honra damos ao Senhor. Ó Deus bendito, com gratidão oro também ao Senhor, agradecendo pela vida do Felipe, mais um ano de vida que ele alcançou do Senhor ontem e escapou mencionar, e hoje eu estou mencionando perante o trono da graça do Senhor. Por tudo graças e oro, obrigado Deus por esse tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos chegando a 2026. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. Na próxima segunda-feira, eu vou então recitar o Salmo 33, tá? E você vai... Quando eu falo recitar, eu vou falar de cor, né? Eu falei o 23 hoje, e aí eu falo o 33 na segunda, numa outra ocasião. A gente fala outros textos também, para que você também sinta-se desafiado a ter esse tempo na palavra e trazer para a mente, para a memória, porções da palavra de Deus. Até segunda!
na providência e direção do Senhor. Tenham todos uma ótima noite. Até segunda-feira.